Olá, sejam bem-vindos e obrigada a cada um de vocês pela companhia. Eu sou a jornalista Luciana de Paula e hoje vamos conversar sobre criação e produção cultural disruptiva, caminhos, processos e fruição. Nossa convidada especial é a atriz e diretora Inês Peixoto, mais conhecida como integrante do Grupo Galpão. O Galpão sempre teve muito digamos assim, muito aberto a coisas novas, a novidades, né? A sair do lugar de conforto, digamos assim, para ir para uma coisa nova e tal. Mas com a pandemia, as coisas ficaram mais radicais ainda, né? Porque pegou todo mundo, assim, muito de surpresa. Vocês estavam com um espetáculo que tinha previsão de fazer circulação. Tem um susto que vem com a pandemia. E eu achei uma coisa interessante, que assim, você já vinha estudando cinema, dirigindo, e aí, com essa chegada dessa situação tão disruptiva, você também começou a produzir mais. Parece que entrou num ciclo de produção, enquanto muitas coisas e pessoas pararam, né? De certa forma, parece que o susto fez um efeito positivo, assim. É muito interessante porque essa linguagem que nós fomos obrigados a mergulhar nela, ela realmente era uma linguagem da qual a gente estava bem afastado, assim, né, a nossa praia é o artesanal, é o teatro, é a presença, e eu tenho sim esse flerte com o cinema, eu amo cinema, eu inclusive a pandemia me fez retornar para terminar um curso de cinema que eu faço na UNA. Eu tinha deixado esse curso em 2009 e com essa coisa da pandemia, assim, tipo, eu pensei, né, vou viver sem tempos mortos, né? A gente vou ficar esse semestre inteiro, a gente não vai poder viajar um semestre, tá? Olha, né, pensando que ia ser um semestre, vou voltar para esse curso né, e mesmo remotamente estudando, né, esse contato com o audiovisual, o cinema, e foi incrível porque no primeiro momento, dentro do galpão, a gente realmente teve que interromper tudo e a gente fez a ação do susto, né? Fez a ação de pegar o que a gente tinha, espetáculos gravados, colocar nas nossas plataformas. E quando a gente viu que não ia dar para voltar no mês seguinte, nem daí a 2 meses, né, a gente estava nessa esperança de ser né, um confinamento de 2 meses e dava para atrasar estreias, e quando a coisa foi ficando do jeito que estamos, né, ainda um pouco nessa incerteza de tudo, nós partimos para reuniões criativas, né, para realmente pensar projetos que dialogassem com as nossas redes sociais, que era o que a gente tinha para entrar em contato com o público. Então, nessas reuniões, nós criamos vários projetos, né, primeiro a veiculação realmente das peças gravadas, a gente tem esse projeto de memória no Galpão, e aí nós começamos a fazer projetos já criando para dentro da área, né, que foi o Pausa para o Café, que são pílulas pequenininhas de 3, 4 minutos para o Instagram, onde a gente conta casos, né, em que a gente contamos casos do Galpão, dessa trajetória que em 2022 agora completa 40 anos, então a gente tem milhões de casos, e, enfim, as conversas com os parceiros que participaram dos processos criativos, né, foram veiculadas durante todo esse ano. E partimos, a gente fez uma investida que você está falando, né, que foi um projeto até que eu propus, aí dirigimos eu e Eduardo, que foi a primeira investida de uma apresentação ao vivo do grupo, que foi o Histórias de Confinamento, que a gente começou a pensar nele em abril,
e estreamos em novembro. Olha que loucura. Assim, a gente achou que não ia também, ser possível estrear esse trabalho. E foi um trabalho que nós trouxemos o público, né, o Galpão tem sempre essa essa vocação para envolver o público, encontrar o público, então Histórias de Confinamento já foi um projeto pensado para ser apresentado, né, no nosso canal do YouTube, uma transmissão ao vivo, foi a primeira experiência ao vivo que a gente fez, na qual nós recolhemos, histórias de confinamento das pessoas, nós recebemos mais ou menos 600 relatos de casos cômicos, poéticos, trágicos, assim, e que a gente montou aquela experiência ao vivo. E nesse momento, foi em novembro de 2020, olha só, a gente já está, né, aí um ano depois, a gente começou a sentir novamente, nessa experiência, aquela dor de barriga de entrar em cena, sabe? Aquela suspensão que dá, né, no ator, porque a gente tinha, nós trouxemos um parceiro, o Thiago Sacramento, que é um parceiro do Rio, que ele faz uma edição ao vivo, é como se a gente estivesse fazendo um filme ao vivo, cada ator estava em sua casa, né, e ele une essas transmissões e passa para o YouTube. Então, naquele momento lá em novembro de 2020, isso foi algo que nos pegou muito, assim, para essa emoção de estar criando algo que era realmente para dialogar com essas possibilidades desse momento. E agora em 2021, você deve ter acompanhado, né, a gente fez esse projeto Dramaturgias, que foram, né, programadas 5 experiências já pensadas para esse hibridismo, para investigação, foi uma palavra que você disse também, que o Galpão sempre foi atrás de experiências, a gente se lançou em experiências, usando essas plataformas digitais. Então teve uma experiência dirigida pela Yara de Novaes, que foi toda no Telegram, né, com o texto do Nilton Moreno. Teve os Sonhos, dirigido pelo Brício, né, Pedro Brício, que também foi uma experiência já usando essa tecnologia da transmissão ao vivo. O Thiago Sacramento também trabalhou com a gente nessa Cada Ator na Sua Casa, foi uma experiência que a gente escolheu relatos de sonhos de pandemia. A terceira foi um filme que eu dirigi, o curta-metragem A Primeira Perda da Minha Vida, que era um projeto engavetado, desde 2009, e é um roteiro do Eduardo, que aí com essa possibilidade da gente, né, criar 5 projetos, eu propus ao Galpão, falei: "Gente, é um sonho meu dirigir esse curta, e esse momento me inspirou muito a trazer esse curta, num híbrido de linguagem de cinema e teatro". Aí o grupo aprovou o projeto, eu dirigi A Primeira Perda, a gente fez agora, mês passado, esse mês acabou a exibição da partida de vôlei na sombra de um vulcão, que também é uma experiência cinematográfica, né, com texto da Silvia Gomes e direção da Fernanda Viana e da Clarissa Campolina, e a gente ainda estreia, dentro desse projeto, uma experiência com o Márcio Abreu, agora em 2022. Então esse ano foi realmente um ano de muita investigação mesmo, como você disse, assim, de se lançar em zonas desconhecidas, as zonas do não conforto, a de risco mesmo, mas, o interessante é que aí, já num pensamento de descoberta de linguagens mesmo, assim, né, não como uma maneira de superar esse momento, mas uma maneira de mergulhar e investigar esse momento e essas possibilidades.
Ah, que legal. Porque já era uma coisa que era um caminho que o teatro, de certa forma, iria fazer, né? Eu achei interessante o movimento que vocês fizeram, que ao mesmo tempo que vocês foram para esse hibridismo de linguagem digital, vocês foram também para a radionovela. Eu achei tão legal. Sim, nossa, é ótimo. É o Quer Ver Escuta, que estreou na Rádio Confidência. Isso seria um espetáculo, né? Quando a pandemia nos pegou, era um espetáculo de teatro com a direção do Marcelo e do Vinícius. Aí parou, aí a gente começou a ensaiar. Do ensaio fez-se um filme, né, que é o Éramos em Bando, que é uma experiência cinematográfica com a parceria do Pablo Lobato, que foi toda feita explorando essa estética do Zoom, né, que era onde a gente começou a ensaiar, o Zoom foi nos apresentado, né, nessa pandemia, e ele virou a nossa sala de ensaio, e isso virou um filme. E a isso, como a gente não conseguiu estrear esse espetáculo em 2021 agora, os meninos fizeram essa proposta de uma experiência radiofônica, que foi o Quer Ver Escuta. São 5 episódios também, que estreou nas rádios. Isso foi lindo também, exatamente. Foi incrível essa experiência. Tem uma participação linda do Paulo José, nossa, que a gente continuou com a mesma busca de entrar em poesias, nos poemas, nessa busca poética, e a gente nós fomos descobrindo sonoridades, uma investigação muito grande de acústica nas nossas casas, e depois cada um foi pegando um caminho assim de como salvar uma poesia, onde queria salvar uma poesia, que o resultado foi essa experiência também. É tanta coisa que eu estou que você vai falar, ainda bem que você está mais preparada aí, assim. E essa experiência ficou muito linda. Pois é, e é isso que eu ia te perguntar. Foi gostoso? Foram várias coisas, foi um momento assustador, né? Assim, mas foi gostoso fazer isso tudo? Essas coisas Então, todas? é, aquele. É isso que eu estou te falando, assim. A gente está com muita saudade de voltar para a cena mesmo, sabe? Que eu acho que o gostoso mesmo, o gozo pleno, o tesão realmente é a cena mesmo, é a gente usar a tecnologia se quiser, né? Mas foi gostoso, eu acho que foi uma forma da gente sobreviver também, porque eu acho que a nossa matéria de vida é a criação, né, o nosso combustível, assim, né, nós que somos artistas, a gente precisa estar criando, estar com a cabeça em descobertas. E esse tecnovívio, ele foi, né, a gente foi obrigado a ele, né? A gente trocou o convívio pelo tecnovívio. E evidentemente que antes da pandemia já existiam artistas, né, muito interessantes, que sempre usaram um misto de tecnologia. Já existia gente que fazia essa experiência de trabalhar com atores em várias partes do mundo, principalmente ligado ao campo da performance, né, que é uma experiência mais performática. Então, a gente, depois dessa obrigação do tecnovívio, a gente entendeu que tinha gente que já explorava isso, mas assim, para a gente foi uma imposição, né? Para o mundo foi uma imposição, assim, né? Uma circunstância muito forte. Agora, evidentemente que quando a gente encontra um potencial criativo, mesmo dentro dessas limitações, dessa imposição da mediação tecnológica, tivemos momentos muito gostosos, sim, né? De como descobrir isso, sabe? De como
por exemplo, essa experiência que você falou da novela radiofônica, os diretores, né, o Vinícius e o Marcelo, foi um momento, a gente ficou tipo assim 2 meses, experimentando acústica, experimentando escrita, né, eles nos instigaram muito a escrever, experimentando formatos de voz, assim, de comunicação somente através da voz. A gente ensaiava, assim, eles passavam alguns exercícios, a gente fazia tudo em casa, né, explorando a ambiência sonora, acústica das nossas casas. Tipo, descobri que dentro do guarda-roupa é maravilhoso para você fazer uma gravação. Se você enfiar sua cabeça dentro de um guarda-roupa cheio de roupa, a voz sai incrível. No box do banheiro, a voz sai incrível. E de criar texto, e a gente criava os materiais e a gente ensaiava de olhos fechados, só escutando eles. A gente mandava para eles, a gente produzia material durante a semana, mandava para os dois, eles preparavam esse material e a gente escutava, para a gente ir chegando depois aonde eles foram conduzindo. Então, tinha, sabe, umas coisas gostosas, por exemplo, a primeira perda da minha vida foi super bonito, que eu tive assim, todo um processo de preparação pelo Zoom, depois a gente teve que testar para poder fazer uma parte, as primeiras gravações e alguns ensaios, né, ao vivo, aí a gente teve esse tempo dentro do Galpão Cine Horto, né, então assim, é isso, eu não posso negar que existiram momentos gostosos, Oi, mas eu acho, Inês. né, oi, mas que o gozo É, mesmo é livre, né, quando é mais livre, assim, quando você pode escolher mais, mas é isso. uhum. Oi, Inês. Antes, porque vocês sempre gostaram de trabalhar com diretores convidados, né? E aí, pessoas que eram de outras cidades, tipo o próprio Paulo José, o Márcio Abreu, que você também citou, Cacá Carvalho. E aí eles iam para o galpão, ficavam lá um tempo, o Antunes, né? Ficavam lá um tempo e saíam e voltavam. E como que funcionava isso? E nesse meio tempo não era usado videoconferência, esse tipo de coisa para, né? Nossa, Como que é? exatamente, nossa, o Zoom foi assim, se a gente tivesse descoberto o Zoom antes, talvez, assim, muita coisa, muita poderia ter resolvido muita coisa, assim, porque a gente esses diretores sim, eles vinham para Belo Horizonte, né, todos os diretores convidados, nos processos passavam um tempo com a gente, às vezes quando a agenda deles estava meio complicada, a gente fazia esse encontro no Skype, o Skype na época, eles passavam alguma tarefa, porque o galpão funciona muito, eh, nessa pegada de workshops, né, a gente tem uma disciplina legal, uma cumplicidade, então os diretores sempre passaram tarefas, músicas para serem estudadas, então a gente ocupava o nosso tempo de ensaio organizados, assim, somente nós mesmos, e esses diretores vinham, passavam temporadas. A gente teve uma experiência muito mediada pelo Skype com o Yuri Austis, que é um diretor russo que trabalhou com a gente no Eclipse. Ele é um diretor que ele é russo, ele é sediado em Berlim e viaja dirigindo e dando cursos, né, no mundo inteiro. Então o Yuri, ele veio 2 vezes e a gente foi uma vez pra Alemanha encontrar com ele, e o tempo e o processo, assim, uma boa parte do processo foi toda ele dando tarefas pelo Skype na época, né. Então, é isso, assim, a gente trabalhava, assim, sempre presencial, com tarefas deixadas, né. Agora, se a gente for pensar nessa coisa do Zoom, a gente tem dado oficinas, né, nós fizemos um circuito de oficinas também, tanto em 2020 como 21, e elas vão continuar agora em 22.
E foi incrível, porque nós tivemos nesses ciclos de oficinas atores do Brasil inteiro, de lugares que às vezes o Galpão ainda não foi, né? Muitas cidades que a gente não foi, mas né, os atores dessas cidades tinham ouvido falar, a região que a gente passou. Então, isso foi muito interessante, assim, essa coisa das oficinas possibilitou um encontro, assim, uma troca muito bacana com pessoas do Brasil todo e, às vezes, atores brasileiros que estão fora do Brasil. Eu tive uma oficina que eu tive um ator que mora na Espanha, ele fez os ciclos todos, então isso foi legal. A Uhum. tecnologia, eu acho que essas oficinas virtuais, a gente também foi um campo que tivemos que investigar, né? Num primeiro momento, a gente falou assim, meu Deus, como que, né? E eu acho que as pessoas também que estavam fazendo, as pessoas estão, né, ainda, mas estavam mais no meio desse furacão antes da vacinação, da gente não saber o que que ia ser da gente, né? As pessoas muito sedentas por experiências, por encontrar, conversar, e a gente começou a entender que tinha um espaço de acolhimento, de troca de energia, de conhecimento, sabe? Que ele rolava por aqui também, e tem rolado, sabe? E expandiu, para a oficina foi muito interessante. É, tem uma coisa de um trabalho, assim, uma coisa meio barroca que tem no galpão, no figurino, na música, né? E aí também teve uma coisa de dar uma limpada, né? Nos últimos espetáculos e tal, teve que ficar uma coisa mais você consigo mesmo. Parece que já vinha um processo assim, né? E de certa forma ficou mais radicalizado, porque quando está em casa, né, o figurino, tudo ficou diferente também, né? É, as últimas experiências, né, que começaram, o Yuri é um cara que ele trouxe uma certa limpeza também, assim, ele foi para um visual, assim, uma estética mais realista, apesar do Eclipse ter uma pegada num absurdo, num realismo fantástico. Aí o De Tempo Somos já veio nessa pegada mesmo, sem personagem, atores. O Márcio Abreu, que dirigiu os 2 últimos espetáculos, né, presenciais, ele também ele vai para essa estética assim bem, né, o não personagem, o ator quase em estado de performance. Então, assim, já vinha mesmo no movimento assim. E agora, por exemplo, tanto essa experiência das histórias de confinamento, a gente, a gente teve uma direção de arte, assim, por mais, por exemplo, eu tô aqui, né? Então lá na história de confinamento, a gente eram esquetes, né? A gente escolheu as histórias menores, que não tinham muito deslocamento, os atores naquela situação proposta, mas depois que a direção, né, eu e Eduardo, nós escolhemos o enquadramento, montamos a cena dentro do que a casa oferecia, essa casa palco. Aí o Paulo André fez uma direção de arte, que aí ele sugeriu, né? Sei lá, o Toninho pode estar com uma camisa preta, ali no fundo a gente podia tentar colocar umas fotos na parede, aí a gente pôs um abajur aqui, porque o Rodrigo também fez a luz, tudo remotamente. Então a gente aproveitou, né? Aproveitamos as casas, né? As casas se transformarem em palco mesmo, mas a gente teve esse tapa de luz e de um equilíbrio de cor, né? De fundo, a gente escolhia as perspectivas e aí, sei lá, coloca um objeto ali, tira uma coisa, isso foi feito, né? E nos sonhos também.
que a gente usou, né, usamos nossa casa como palco, então a gente teve esse trabalho também, a direção de arte foi do André Cortez. Depois que o sonho, a gente teve já uma dinâmica de movimentação maior, a gente já estava dominando mais essa coisa da transmissão e de usar o próprio celular e, né, num suporte onde eu me filmo, eu consigo virar a câmera do celular, ter mais mobilidade com a imagem, uma dinâmica de imagem mais movimentada. E o André também deu esse tapa, sabe, porque ele quis unificar as casas, com depois o momento que vai para o Cine Horto, tinha uma predominância do tom azul, né, então, existe essa preocupação também que é, né, que é, não é uma construção barroca, mas existe um pensamento estético também para aqueles enquadramentos, para aquela movimentação de câmera, tudo tem um pensamento assim. Parece que está acontecendo assim, mas existe todo um trabalho, né? Não, tem uma Elaboração. não, e tem É, uma coerência entre o conteúdo e forma, né? sim, Tem uma coerência. exatamente. E vocês estão pensando para o ano que vem como? Porque o que acontece? Pensar agora mudou, né? De certa forma. Porque a gente planeja o A, o B, o C, o D, e vem o disruptivo, e daí fala, não, nada disso, agora é quase um malarmé, o roteiro da vida, né? E aí, Total. como que vocês estão fazendo? Nossa, Luciana, é isso aí que você está falando, assim, né? A gente tem que, a gente se eu acho que passamos por um treinamento, né, que a gente tem que ter uma vontade, uma realização apontada e a gente tem que estar preparado para mudar, para readequar, né? A palavra da ordem foi, né, nessa miséria que anda a cultura brasileira, né? O que estamos sofrendo com essa, né, com as leis, enfim, né, com essa política destruindo os recursos que a gente teria, inclusive isso, a gente não sabe como é que vai ser ano que vem, porque não existe uma secretaria de cultura operante no nosso país, né? Então a gente parte do básico que estamos assim, a gente está numa instabilidade tanto pela ordem mundial das coisas, né, pela pandemia e tudo, mas a gente está num momento muito triste para a cultura no Brasil, para a ciência, para a educação, para o meio ambiente, para tudo, né? E a gente está nesse bolo. Então, assim, o nosso planejamento é retornar presencial, né? Como está acontecendo gradativamente. Agora, existem alguns recuos, né, por causa dessa nova da Ômicron, né, enfim, e tá essa confusão, assim, eu tô até meio fora um pouco disso, assim, que eu tô aqui meio curtindo o neto e tô querendo ficar triste, mas enfim, né, as coisas estão complicando novamente, mas enfim. Mas o nosso planejamento ideal seria retornar a 2022 com alguns espetáculos. A gente pensava que por sermos um grupo de teatro de rua, que seria mais fácil, mas a rua se tornou mais complicada porque a gente não consegue ter o controle de aproximação, de aglomeração, então, infelizmente, o retorno na rua, eu acho que ele não vai, por agora ele não rola, né? Mas dentro a gente está pensando em voltar presencialmente, então, e vamos ver, a gente está com essa meta assim, de tentar voltar, fazer algumas excursões, algumas turnês que a gente né, tinha já planejado, enfim, é isso. E tem outros espetáculos, outros A gente filmes? tem
Então, esse ano ainda estreia essa experiência com direção do Márcio Abreu, né, o Quase Não, ele vai estrear era para ter estreado esse ano, mas não teve tempo, né, que foram muitos projetos, aí ele passou para o ano que vem. E a gente, enfim, eu acho que é isso, é tentar esse retorno presencial e estamos sim com um desejo de uma montagem, para estrear no final do ano, uma nova montagem, que deve ser com a direção do Eduardo e do Júlio. Então, Hum. é isso aí, é assim, é mais ou menos esse plano para 2022. Mas como você disse, estamos abertos a readequações também, a gente pretende continuar com as oficinas, eu acho que a gente está meio que assim, né, vamos ver como é que a coisa, como é que atravessa, como é que essa travessia a gente está numa travessia que a vida é sempre uma travessia, mas a gente está numa travessia meio, assim, especial, né, eu acho que mas Acho é que tá isso. igual o seu neto, Daniel, descobrindo que mundo é esse, que vida é essa, como é que Ex caminha. Exatamente, aí, assim, e esse sentimento, né, como você falou, assim, tá tudo tão disruptivo que a gente tem que, se entender enquanto seres capazes de não, assim, de não desmontar quando a coisa, assim, a gente tem que ter esse plano B, né, e readequar, talvez é isso, assim, a gente tem esse planejamento do retorno presencial, mas se ele não acontecer, mas eu acho que ele vai acontecer, a gente vai conseguir entrar numa outra história e vamos criar outros projetos, nós não vamos parar. E desse ponto de vista criativo, esse hibridismo, essas experiências sonoras, audiovisuais, isso vai ficar no galpão? Vocês estão interessados nessas misturas também ou não? Eu acredito que sim, eu acho que foi muito interessante para a gente, assim, essa entrada nesse lugar que a gente não investigava muito. Eu acredito que, por exemplo, algumas coisas vão, sabe, vão migrar sim para a gente experimentar também outras possibilidades do presencial com a tecnologia, acho que vai dar mais coragem para a gente. Talvez isso que eu te falei, esses ciclos de oficinas, né, alguma durante um ano, algum ciclo de oficina no virtual continuar, sabe, para poder eh, realizar esses encontros com pessoas que talvez a gente não conseguisse encontrar pessoalmente, né, desses lugares pelos quais ainda não passamos e talvez não passaremos, mas a gente está deixando um contato, uma troca. E eu acho que tudo fica, né? Eu até falei numa reunião que eu acho que seria interessante também em 2022, se a gente voltar presencialmente, a gente também fazer um festival dessas experiências virtuais, sabe? A gente retornar a elas, assim, sentir qual foi o nosso caminho, né, nessas experiências, sabe, assim, como que a gente foi se apropriando do que era dado nesse momento e sei lá, são possibilidades, eu acho que abriu sim possibilidades. O galpão sempre foi uma certa luz, assim, a ser seguida, do ponto de vista da criação, de métodos e tal, e também do ponto de vista da gestão, da sustentabilidade do grupo, né? Muitos outros grupos artistas do Brasil sempre viram, olha, que interessante, existe esse formato e tal. E agora, Inês, mudou muito isso? Como que tá para o grupo? Porque as pessoas, de forma geral, vocês têm um teatro, o que É, significa, de certo ponto de vista, pensar assim, poxa, que bom, então eles têm um espaço para se apresentar. Sim, mas por outro lado tem um espaço para poder se bancar, né? Para sim, poder cuidar.
Então, como que está isso para vocês agora? Como que, porque para ter isso tudo, ter essa qualidade toda, precisa também ter dinheiro, né? Com as nossas leis de incentivo, com fomento à cultura brasileira sendo totalmente desmontado, nós estamos passando dificuldades, né, como todos os artistas do Brasil, vários espaços em Belo Horizonte fecharam as portas, a gente ainda não fechou. O Galpão Cine Horto se adequou totalmente à virtualidade, continuou suas atividades, né, de aulas, os cursos virtualmente, fez agora no final do ano, agora em novembro, uma abertura, né, recebendo alguns espetáculos, reabrindo o espaço, mas também está passando dificuldades para as readequações dentro da Secretaria Especial de Cultura, que não tem pessoal para, né, não tem capacidade de atender né, às vezes o artista ele está com o patrocínio, mas ele não pode usar, né, ele tem um patrocinador, ele não pode usar porque os projetos não estão andando dentro da secretaria, eles não estão sendo liberados, então é uma situação muito complicada. E o Galpão também está nessa. A gente tem um departamento de planejamento que continuou, né? A assessoria de comunicação, a gente desenvolveu muito, porque essa potência das redes teve que ser elevada ao máximo, tudo sendo feito pelas redes. A Gilma, nossa produtora, ela é a Bela, falou, nossa, só eu mesmo produzi 5 filmes em um ano, né? Porque acaba que é uma produção que mistura essa coisa de contratar, de parcerias de audiovisual, ou seja, todo mundo, nós estamos, e a assessoria de comunicação, o planejamento, a produção, sabe? Quem faz a figurino, sabe? Quem faz iluminação, que manda equipamento, todo mundo está se ajustando, né? E estamos, sim, com um momento muito crítico em relação ao fomento, né? A essa liberação dos projetos nessa Secretaria Especial de Cultura em Brasília, que quer matar os artistas do Brasil, estão querendo acabar com os artistas, né? Eles querem acabar com a cultura, né? Um plano, assim, um plano de ação assim cruel, né? A gente vê assim, vários projetos sendo impedidos, né? Por uma perseguição mesmo, sei lá. É isso, né? Acho que é isso. Mas Mas isso que você aí fala tem assim uma da nossa potência. da Pode nossa falar. estrutura, né? Existe essa parte artística e essa parte estrutural da comunicação, planejamento, produção, que também teve que se reinventar, sabe? Assim, veio todo mundo subiu junto para, né, tentar chegar aí aonde a gente está chegando, né? Todo mundo veio junto. Tem uma potência também aí para ser explorada nas redes sociais e tal, que é a remuneração que a própria rede social dá, né? A monetização via YouTube, esse tipo de coisas que, assim, que vocês têm produzido, jogaram no canal, etc. Mas Mas ela ainda não rende, né, o suficiente. não, para a gente esse tipo de monetização não rola, não rolou. Eu acho que essa monetização ela rola para, sabe, para pessoas assim com uma popularidade muito grande, com muita capilaridade assim para o Brasil inteiro, sabe? A gente não, os números, né, que o teatro alcança, né, o Galpão tem um público muito grande, mas quando você linka isso com esse tipo de numeral assim que habita esse espaço virtual, ele não atinge, sabe? Então, não é uma monetização que a gente consegue acessar, sabe? É um período ainda de transição, né? E a gente ainda tem que ver como que as coisas vão se equilibrar, né? Mas como a gente, por exemplo, as nossas ações esse ano, né,
2022, elas têm um patrocínio, né? A gente tem alguns patrocínios, então esses patrocínios eles cobrem e a gente oferece, né, para o público a nossa programação aberta. As oficinas são gratuitas, as experiências são, enfim, é isso, sabe? E a gente também não parou, né? Acho que é importante falar, por exemplo, a gente conseguiu lançar um livro dos 40 anos do grupo, né? Cobre os 38, porque esses 2 anos da pandemia a gente não conseguiu, né? A gente finalizou o livro, ele foi lançado pelo SESC, um livro idealizado pelo Eduardo, e o livro está incrível, assim, ele foi lançado agora na pandemia, né? Mostra uma trajetória muito sólida, assim, do Galpão, é um livro que contém fotos, toda uma trajetória contada por fotos e alguns textos de jornal e um texto do Eduardo, um texto de alguns do Valmir José e do Aderbal. Então, assim, isso também rolou nessa pandemia, o lançamento desse livro, que já estava sendo feito há muitos anos e foi encampado aí pelo SESC e deu certo da gente lançar. Obrigada demais pela entrevista, viu? Estou Imagina, muito, muito feliz, honrada de você estando aí nos atender desse jeito, nesse período. imagina, super Que coisa legal. boa. Vocês estão de parabéns, mas nossa, é muito, muito admirável, assim, tanta produção e tanta coisa boa. Eu acho que a gente olhando para trás, assim, esses, né, quase o que 1 ano e 10 meses dessa pandemia, 1 ano e 9 meses, né? Eu acho que quando a gente olha assim, foi assim, o resultado é isso, assim, a gente experimentou muito. E espero que a gente, né, continue experimentando aí, como você disse, assim, encarando essas disrupções. Se elas vierem, a gente vai driblando e vai acontecendo e espero que a gente consiga produzir, mas o que a gente quer mesmo em 2022 voltar para o presencial e é isso, assim, olhar no olho né, dos nossos espectadores, dos amigos, e a gente encontrar ao vivo e a cores novamente. Obrigada, viu, Inês? Obrigadão mesmo. Gina, obrigada a você, um super beijo. Beijo. Beijo para o seu netinho, seu filho, que vocês tenham um 2022 maravilhoso, cheio de saúde, Ah, Edu, todos para nós. vocês. Não sei se pode aqui no programa, fora Bolsonaro, 2022, bom, assim, pelo menos o final, depois que ele sumir das nossas vidas. Nossa conversa de hoje termina aqui. Eu conversei com a atriz e diretora Inês Peixoto, integrante do Grupo Galpão. Obrigada pela companhia e até a próxima.